Fala galera, no vídeo de hoje vamos ver como é que as invasões napoleônicas provocaram a vinda da família real portuguesa para o Brasil e como tudo isso cooperou para o nosso processo de independência. Desde já eu já falo, se gostar do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Confere o vídeo aí. Podemos dizer que o processo de emancipação do Brasil começou ainda na Europa, no momento em que Napoleão Bonaparte dominava a maior parte do continente europeu, e então não conseguia vencer a Inglaterra. Nesse momento, ele decreta o chamado Bloqueio Continental, em 1806, que, através dele, proibia o comércio das nações dominadas com a Inglaterra. A intenção era isolar a Inglaterra economicamente, já que ele não conseguia vencê-la militarmente. Mas, como você pode ver no mapa, o Reino de Portugal continuou aliado à Inglaterra, e isso vai causar um grande problema ao governo, que nesse momento vai estar sob ameaça de invasão. Napoleão envia suas tropas, através da Espanha já conquistada, para invadir o Reino de Portugal, mas ao mesmo tempo o governo português negociava um tratado secreto com a Inglaterra, que garantiria não só a transferência da família real sã e salva para o Brasil, escoltada pela Marinha Inglesa, como também o desembarque de soldados ingleses em território português, para fazer a defesa desse território. A partir desse momento, então, Portugal viraria um grande campo de batalha. Ingleses por um lado, franceses por outro, e a família real se dirigindo para o Brasil para salvar a sua pele. Juntamente com a família real, vieram mais de 10 mil pessoas, alguns livros chegam a registrar 15 mil pessoas, nesse momento da maior crise política da história de Portugal. E parece que todo século apresentava um grande desafio para Portugal, seja no século XVII, onde Portugal conseguiu se libertar da Espanha, acabando com a Coroa Ibérica em 1640, seja no século XVIII, com um grande terremoto de Lisboa em 1755, e agora esse grande desafio. Em meio às invasões napoleônicas, a família real migra para o Brasil, mas não era apenas isso. Era de fato um conturbado contexto político. A rainha de Portugal nesse momento era a Dona Maria I, só que ela estava com a saúde mental muito abalada, seja por causa do contexto do próprio terremoto de Lisboa em 1755, que ela acreditava ser um grande castigo de Deus em relação a Portugal, seja pela morte do seu pai em 1767, ou mesmo a morte do seu marido, que ocorre em 1786. E como se não bastasse tudo isso, ela ainda perdeu seu filho, Dom José, com apenas 27 anos para a varíola, doença que nós comentamos no nosso vídeo sobre história das epidemias. Tudo isso fez com que o governo de Portugal caísse no colo de Dom João, que era apenas o segundo na linha de sucessão. Nessa imagem ele aparece com a sua esposa, Carlota Joaquina. Carlota Joaquina era oriunda da família real espanhola. Chegou a Portugal prometida em casamento com apenas 10 anos de idade. O casamento se consumou quando ela tinha 15 anos, e ao longo de toda a vida, Carlota e Dom João viveram as turras, entre adultérios de ambos os lados e tentativas de golpe, onde Carlota tentou usurpar o trono do próprio marido. Com essa crise contornada, viriam muitas outras. Inclusive, antes dessa vinda para o Brasil, Carlota entendia que era necessário ficar em Portugal e tentar negociar ou enfrentar Napoleão, mesmo com sua família espanhola estando caindo nas mãos do líder francês. Mas mesmo assim, contrariada, odiando a ideia, acabou tendo que vir para o Brasil junto com sua família. De fato, Dom João não tinha sido preparado para aquela situação, governar Portugal no momento mais crítico da sua história. Mas o Brasil reservaria muitas novidades para essa família. Em relação à essa vinda da família real portuguesa para o Brasil, deveria ser negociada com muito segredo, para que Napoleão não percebesse e impedisse esses planos. Na verdade, Napoleão já desconfiava e negociava com a Espanha desde 1807 uma forma de invadir o território português. Ele só não contava com o comprometimento inglês em relação a Portugal, que negociava secretamente uma articulação para que a família real pudesse sair dali. Quando Napoleão percebe que o governo português de fato continuaria aliado à Inglaterra, nesse momento, então, ordena que suas tropas partam em direção a Portugal. Então, as tropas comandadas pelo general Junot atravessam todo o território espanhol e chegam em Portugal, porém com um dia de atraso. A família real teria conseguido embarcar em segurança, escoltada por navios ingleses, até o Brasil. Restava aos franceses tentar ocupar a cidade em meio àquele caos construído, porque, de fato, a saída da família real provocou um grande caos em Lisboa. Todos queriam ir embora. Obviamente, você vê a sua nação sendo invadida e o comando do país nesse momento perdido, fugindo, naturalmente a população também queria fugir junto. Só que, óbvio, não tinha embarcação para todas as pessoas. Então se tornou-se um caos no porto. Nobres tentando embarcar com objetos de valor, tentando levar sua criadagem, enfim, pessoas comuns e pobres sem saber o que fazer porque não tinham dinheiro nem conhecimento para conseguir embarcar e vir para o Brasil também. Restava a eles estar ali, sujeitos à invasão francesa e uma promessa de defesa inglesa que viria posteriormente. Mas não teve jeito. Em relação à família real, o general Junot realmente ficou a ver navios.
Então, dessa forma, a família real, as milhares de pessoas que acompanhavam, saíram de Portugal em novembro de 1807 e chegaram no Brasil apenas em janeiro de 1808. Foram mais de 2 meses de uma viagem com sérios problemas, falta de água potável, alimentos e até mesmo piolho, que se espalhou pela cabeça de muitas pessoas, causando um grande surto em função das péssimas condições de higiene daquelas embarcações. Afinal de contas, eram milhares de pessoas amontoadas em poucas embarcações, todos tentando garantir a sua vida. Como se não bastasse tudo isso, ainda tivemos intempéries climáticas e problemas no mar, que fizeram com que a esquadra se dividisse, uma parte vindo para o Salvador com Dom João e outra parte seguindo com Carlota Joaquina para o Rio de Janeiro. É importante notar que nosso processo de emancipação daria os primeiros passos nesse momento. Dom João, em Salvador, ainda embarcado, vai assinar logo o primeiro tratado, em 1808, a abertura dos portos às nações amigas. Um tratado que foi muito importante, porque representou o fim do Pacto Colonial. A partir daquele momento, o Brasil não precisava mais fazer comércio exclusivamente com Portugal. Não tinha mais um monopólio existente até então. Na verdade, nesse momento, o Brasil podia comercializar com qualquer nação amiga. Claro, principalmente a Inglaterra. Afinal de contas, se ela escoltou a família real e mandou soldados para o território português, não foi à toa. Foi para garantir algumas vantagens econômicas que veremos agora. Como, por exemplo, o Tratado de 1810, que garantiram impostos muito interessantes para a Inglaterra e também falava a respeito da questão da escravidão. Afinal de contas, já pressionava o Brasil pelo fim do tráfico negreiro, coisa que aconteceria apenas em meados do século XIX. Detalhando a questão tributária contida no tratado, podemos destacar aqui a vantagem que a Inglaterra tinha, onde seus produtos pagariam apenas 15% de impostos. Até mesmo o que vinha de Portugal pagava mais impostos, 16%, e o que vinha de outros países, 24%. Ou seja, com a abertura dos portos e a diminuição dos impostos, os produtos ingleses invadiram o mercado brasileiro. Era a condição que a Inglaterra colocou para poder ajudar Portugal nesse momento. É importante perceber que esses quase 15 mil portugueses encontraram no Rio de Janeiro condições que eles nem imaginavam na Europa. O Rio de Janeiro, apesar de ser capital da colônia, nesse momento não estava preparado para ser a capital do Império Português. Possui uma cidade com péssimas condições de higiene, vielas, becos, construções mal acabadas, esgoto correndo a céu aberto, escravizados andando pelas ruas, ou seja, um cenário muito diferente dos portugueses que conviviam em Lisboa. E isso chamou muita atenção mesmo, essa presença de escravizados aqui nas ruas do Rio de Janeiro. E era apenas um reflexo que acontecia por todo o Brasil, já que a maior parte da população desse país era escravizada, ainda mais na capital. E logo de cara, esses portugueses enfrentam um grande problema. O Rio de Janeiro era uma cidade que tinha aproximadamente 60 mil pessoas, e aí chegou nesse movimento quase 15 mil. Primeiro problema, onde morariam essas pessoas? Então, dentro desse processo, vai se promover um confisco das casas. Na verdade, Carioca começa a ser expulso de suas casas para dar lugar a famílias portuguesas. Claro que para muitos parecia uma ofensa, quando um soldado vinha e pintava na porta das casas PR, Príncipe Regente, propriedade real, mas na verdade alguns entendiam aquilo até como uma honra. É muito curioso como alguns ricos comerciantes portugueses que aqui viviam, inclusive cederam propriedades para essa nobreza. Até mesmo a casa que moraria a família real era propriedade de um rico comerciante português. Depois abrigou nosso querido Museu Nacional, que sofreu um incêndio. Obviamente, além de passar muito tempo em São Cristóvão, Dom João também ficava muito tempo no centro do Rio de Janeiro, especificamente na região que futuramente seria conhecida como Praça 15 de Novembro, onde tinha ali o Paço Imperial, que era como se fosse um escritório, um local de trabalho de Dom João. Então, por vezes, ele dormia ali, ficava ali durante toda a semana. Era, de fato, até então, uma cidade colonial, sem infraestrutura, que passaria a ser sede do Império Português naquele momento. Por falar em trabalho, uma outra questão que era muito evidente era como gerar uma renda para todas essas pessoas. Na verdade, muitos nobres, alguns burgueses que vieram, vão montar esse grande aparato de funcionalismo público, uma grande máquina burocrática que se estabelece aqui no Brasil, que agora passaria a ser a sede do Império Português. Entre outras realizações de Dom João no Brasil, podemos destacar iniciativas de aspecto cultural. Por exemplo, Dom João faz aqui um jardim botânico. Afinal de contas, era necessário um espaço para que essa população de nobres portugueses que veio pudesse contemplar a beleza e a natureza do Rio de Janeiro. Além disso, as várias coleções de livros que eles trouxeram ajudaram a fundar a Biblioteca Nacional, bem como a imprensa régia. Sim, o Brasil até então era proibido de ter imprensa, e a partir desse momento tinha ali a Gazeta do Rio de Janeiro. Tudo bem, era um jornal real, imperial, oficial, basicamente para contar as notícias que o governo queria dizer. Importante destacar que nessa época, lá em Londres, em exílio, Hipólito da Costa publicava o Correio Brasiliense, a primeira publicação essencialmente brasileira. Podemos destacar nesse momento também a Academia Real de Belas Artes, a Escola de Medicina de Salvador e depois aqui do Rio de Janeiro, e a própria Missão Artística Francesa, que vai ser muito relevante nesse momento. Jean-Baptiste Debré era o líder da Missão Artística Francesa. Através de suas obras, podemos ter um retrato do Brasil daquele momento, podendo identificar, por exemplo, nessas imagens, toda a brutalidade e violência com a qual os escravizados eram torturados, seja dentro do comércio, nas fazendas ou até mesmo em praça pública, muitas vezes até a morte. Observamos na última imagem também como é que no Brasil dessa época os nativos indígenas ainda eram caçados e capturados
no interior do Brasil. Fica bem claro na obra de Debré o sofrimento e o martírio desses grupos. Através das obras de Debré, podemos ver também todo o retrato da sociedade brasileira da época, uma sociedade hierarquizada e altamente patriarcal, com a figura do proprietário de terras escravos, o homem branco, no topo dessa pirâmide social hierarquizada. Nas duas imagens que estão abaixo, podemos ver como é que se dava um pouco desse trabalho do escravizado, seja numa área interna, seja nas ruas, vendendo produtos para o seu dono, evidenciando como é que o cotidiano da escravidão permeava todos os aspectos e lugares da sociedade brasileira. Ainda falando das realizações de Dom João, queria falar sobre os aspectos econômicos. Ele fundou o Banco do Brasil, sim, esse mesmo Banco do Brasil que está até hoje aí. Na verdade, esse banco ele tinha o papel de organizar as receitas do Estado, tanto o dinheiro que ele arrecadava com impostos, como recebia de doações. Outra medida importante nesse momento foi a revogação do Alvará de 1775, que proibia fábricas no Brasil. A partir desse momento, fábricas seriam permitidas. Porém, você vai ter um grande problema, que é a concorrência inglesa. Todos aqueles tratados que foram assinados facilitavam a entrada dos produtos ingleses aqui no Brasil e também reduziam os impostos, tornando-os mais baratos. Ou seja, a Inglaterra, que era a grande fábrica do mundo, tinha produtos de qualidade e com preço baixo. Ficava difícil para as empresas brasileiras concorrerem nesse cenário, mesmo com todo o apoio governamental. Em relação à política externa, cabe destacar duas ações muito contundentes. A invasão da Guiana Francesa, aproveitando justamente esse contexto belicoso com a França, e também a invasão da Cisplatina, já aproveitando a conjuntura da América Espanhola fragilizada. Nesse momento, a Espanha está sob domínio de Napoleão Bonaparte. E é engraçado, porque quando chega aqui na América, a própria Carlota Joaquina, que é de origem espanhola, tenta reivindicar para si esses domínios. Só que, naturalmente, ela não vai conseguir, porque o movimento de independência já está em curso nos países como a Argentina, o Chile e outros. Então, Carlota acaba tendo que aceitar esse cenário de se manter ainda apenas como rainha do Brasil. Outro aspecto importante, tanto no aspecto de relações externas como internas, foi a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido. Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Ou seja, o Brasil saiu do degrau de baixo, de colônia, e ficava no mesmo nível de Portugal. Por quê? Nesse momento, as pressões para que a família real retornasse já eram muito grandes. Afinal de contas, Napoleão havia sido derrotado em 1815 e a família real ainda estava aqui no Brasil. Dom João não queria voltar. A vida da família real aqui era muito tranquila. Era a única monarquia das Américas. Aqui no Brasil tinha fartura de alimentos, não tinha o clima de guerras na Europa e tinha toda a tranquilidade de ser cortejado pela elite local. Então, para que voltar para uma Europa que tem aquele quadro de instabilidade? Mas claro que a vida de Dom João não era um mar de rosas, nem tampouco de Carlota. Importante notar que os dois já haviam brigados em vários momentos, lá em Portugal, aqui no Brasil, por territórios e por poder. Carlota considerava que Dom João era muito fraco diante desse momento e teria que se colocar de forma mais assertiva em relação ao seu governo. Ela achava que seria a pessoa mais indicada para estar à frente do governo português. Como se não bastasse as brigas políticas, ainda tinha os adultérios, que geravam problemas de ambas as partes. Outro problema familiar muito sério também era Dom Pedro I. Dom Pedro I chegou aqui no Brasil com 9 anos de idade. Passou toda a sua adolescência e juventude crescendo no Rio de Janeiro, muito próximo da vida boêmia da cidade. Frequentava bordéis, tabernas, enfim, e tinha uma vida muito desregrada, não tinha uma preparação de estudo, por exemplo, para um dia assumir o trono de Portugal. Isso preocupava muito o casal Carlota e Dom João. Então se encontrou como solução para colocar Dom Pedro na linha, arrumar um casamento com ele. E então Dom Pedro I vai casar com Leopoldina, da Áustria. Na verdade, esse casamento foi negociado lá no Congresso de Viena. A procuração foi assinada em maio de 1817. E o casamento se realizou aqui em novembro, no mesmo ano, aqui no Rio de Janeiro. Os planos de Dom João e Carlota não deram certo, porque Dom Pedro continuava tendo uma vida muito instável, envolto em adultérios e bebedeiras. Muitas vezes brigava com Leopoldina por conta dessas questões. Leopoldina chegou a escrever para a família para relatar esses momentos. Porém, se manteve aqui no Brasil e foi uma pessoa fundamental para consolidar a independência do Brasil. Outro problema que Dom João enfrentou foi a insurreição pernambucana, um movimento separatista que acontece no Nordeste. Na verdade, é importante perceber que existiu uma insatisfação pelo Brasil inteiro, que naquele momento, ali em Pernambuco, se expressou uma revolta. Por que insatisfação? Desde que a família real chegou ao Brasil, eram muitos gastos e muitos impostos para cobrir esses gastos que a corte promovia. No caso específico de Pernambuco, se soma ali uma crise econômica local, desde a época do declínio da cana-de-açúcar. E aí bastou as ideias do iluminismo para ser o cimento que uniria aquelas pessoas. Tínhamos clérigos, militares, pessoas de segmentos urbanos médios, enfim, era um movimento que representava ali a insatisfação local com Dom João. O rebelde chegou a tomar o controle de Recife e de Olinda, mas em 2 meses Dom João organiza a resistência ao movimento, contando com o apoio de mercenários, de comerciantes portugueses e da própria elite local. Nas raízes tem uma questão territorial também. O movimento se inicia à medida que Pernambuco perde o pedaço que hoje representa o Ceará.
E como consequência desse movimento, Pernambuco tem outra perda territorial, que é o estado de Alagoas, que naquele momento se manteve leal a Dom João. Em meio à violência e repressão que aconteceu, uma herança ficou, a bandeira que é usada até hoje no estado de Pernambuco. Com a morte de Maria I, em 1816, Dom João deixa de ser príncipe regente e passa a ser considerado rei de Portugal e do Brasil. O momento característico do governo joanino é a cerimônia do beijamão. Nessa cerimônia, Dom João recebia súditos de todo o Brasil, para ali receber terras e outros bens, em troca normalmente de títulos de nobreza. Mas lá em Portugal a situação ficava muito ruim com a Revolução Liberal do Porto. Afinal de contas, Napoleão havia sido derrotado em 1815 e já era 1820, a família real não voltava. Os portugueses queriam que o país voltasse à normalidade, economia, política, agricultura, enfim, todos os aspectos daquela sociedade. E Dom João estava aqui, gozando da tranquilidade do Brasil. Esse movimento tinha como proposta principal a volta da família real para Portugal, mas tinha outras propostas bem relevantes, como, por exemplo, a adoção de uma monarquia constitucional em Portugal. Ou seja, Dom João voltaria para Portugal, mas não mais como rei absolutista, voltaria para obedecer à Constituição formulada nesse movimento, pelas chamadas Cortes Portuguesas, que era o parlamento que se organizou com burgueses e nobres que estavam lá em Portugal. Em relação ao Brasil, as coisas eram muito ruins, porque a proposta das Cortes Portuguesas era a recolonização, que o Brasil voltasse à condição de colônia. É nesse momento que as elites brasileiras não querem a volta no passado, e então se articulam pela independência. É aí que pela independência se articula a elite brasileira e Dom Pedro I, que não tem intenção de voltar para Portugal, mas o pai dele acabou por voltar. Afinal de contas, existia até ameaça que Portugal virasse uma república se Dom João não voltasse. Entendendo que não queria ser o último rei da história de Portugal, preferiu voltar e se submeter às vontades desse parlamento formado. Dom João vai, mas Dom Pedro fica. É interessante entender que, nesse momento, Dom Pedro ficaria no Brasil, mas teria que obedecer às ordens emanadas pela corte portuguesas. Só que Dom Pedro vai seguindo um caminho contrário, de aproximação com a elite brasileira. Já em janeiro de 1822, ele oficializa sua permanência, com o famoso Dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822. Notando esse cenário, em maio as cortes enviam o cúmplice, desejando que Dom Pedro cumprisse apenas as ordens que viessem de Portugal e não criassem novas regras no Brasil. O problema é que Dom Pedro estava se articulando nesse sentido e em junho já tenta formar uma Assembleia Constituinte. Ora, se ele formou uma Assembleia Constituinte, é porque ele não quer mais obedecer às leis de Portugal, ele quer fazer as próprias leis aqui no Brasil. Esse processo de atrito entre Portugal e Brasil foi cada vez mais evidente com a postura de Dom Pedro I. Em setembro, a situação fica insustentável, porque nesse momento os portugueses ameaçam enviar tropas para prender Dom Pedro. A carta é recebida por Leopoldina, já que Dom Pedro está em viagem pelo Brasil para buscar apoios. Nesse momento, estaria em São Paulo, se articulando com a elite local em casos de luta por independência. Leopoldina envia um mensageiro em direção a Dom Pedro para que ele pudesse se posicionar diante dessa ameaça dos portugueses. E ali, quando recebe aquele documento, às margens do Rio Ipiranga, Dom Pedro decide declarar a independência. Era independência ou morte. Mas é importante notar que a independência do Brasil ela não começou aqui. Na verdade, esse é o pico do movimento. Tem que notar que antes aconteceu muita coisa, desde as invasões napoleônicas a Portugal. E depois também vai acontecer, até essa consolidação. Afinal de contas, não bastava levantar uma espada e dizer independência ou morte, declarar a independência. Era necessário vencer as tropas portuguesas que se manteriam leal ao governo de lá. É muito importante perceber que a independência do Brasil, então, acaba sendo fruto da vontade de Dom Pedro I, que tinha um projeto autoritário e centralizador, somado aos interesses de uma elite brasileira, que não queria voltar a ser colônia. Ou seja, há toda uma construção dessa independência, inclusive com quadros, pinturas, toda uma identidade que é feita nesse sentido para mostrar um movimento popular. Só que, na verdade, sabemos que não foi. E outra coisa que é importante destacar também, essa aliança de Dom Pedro I com a elite brasileira não vai durar para sempre. Mas esse assunto para um outro vídeo. Se gostou do vídeo, já sabe, né? Dá um like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!